A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui agora para fazer um breve comentário sobre a nossa lição da Escola Dominical, que fala sobre Jesus, o homem perfeito. Mas antes de nós comentarmos alguma coisa aqui, um breve comentário para a reflexão dos irmãos, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse dia, visto que estamos aí em quarentena, né, todos confinados dentro de casa, né? Então não há possibilidade de estarmos na igreja reunidos para adorar a Deus, mas vamos buscar a Deus mesmo assim, estar na presença do Senhor, fazer o culto doméstico, né? Momento de estar reunido com a família, buscando ao Senhor, porque a igreja começa na família, né? A igreja não é aquela casa lá, o lugar, casa de oração. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo, né? Então vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, clima muito gostoso, neste domingo, dia 22 de março, né, de 2020. Oramos a Deus nesse momento. Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor nos tem dado. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela igreja, pelas nossas famílias, Senhor, pelos recursos financeiros, pelas condições que o Senhor nos tem dado, pelo pão que é ali em nossa mesa. Somos gratos a Ti. Vamos meditar em Tua palavra agora, Senhor. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor tem condições muito mais de concluir, de ensinar e aplicar no coração de cada um, muito mais do que aquilo que conseguimos transmitir. Por isso, Tu és a pessoa mais importante em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo bem, meus queridos irmãos? Então, a lição Jesus, o homem perfeito. Quero fazer aqui uma leitura do nosso textuário, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes. São mais perfeitas e plenas. Então, a humanidade de Jesus, ela era completa, era um homem, ser humano completo. Né? Os objetivos aqui da lição, nós temos expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Né? Então, a gente sabe que o primeiro Adão falhou em sua missão, né? E não teve condições de representar o verdadeiro homem que Deus desejaria que ele continuasse, né? Devido ao fato de ter cedido à tentação e perdido, né, parte da imagem e semelhança do Pai. Eu quero um breve comentário que eu quero fazer aqui. Jesus submeteu-se a esvaziar-se de sua glória e vir padecer neste mundo unicamente por amor. Então, ele se submeteu a esvaziar-se da sua glória, não da sua divindade. E vir a este mundo justamente, unicamente por amor. Não para mostrar que tinha condições de sobressair sobre a humanidade, né? Mas sim para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Entregou sua vida para buscar e salvar o que se havia perdido. Tomou a forma humana, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Porque a humanidade não tinha condições de se livrar da condenação. Não tinha. Porque não havia um justo sequer na face da terra, né? Nós vemos em Isaías, no capítulo 9 e versículo 6, eu vou fazer um resumo aqui justamente
do tema da nossa lição, né? Eu estudei toda a lição e diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, profetizado em relação ao Messias, a Jesus Cristo, o homem perfeito. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, esse versículo, capítulo 9, capítulo 9, versículo 6, ele já está se referindo à humanidade, Jesus como homem e como divino. Por quê? Porque um menino nos nasceu, certo? Jesus, homem. Um filho se nos deu, era o Cristo divino, porque ele era o filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, ele deu, um filho se nos deu. Então, como Cristo, o filho estava no menino que nasceu. Né? E quando esse menino nasceu, apenas o menino nasceu. Mas o filho já era de eternidade em eternidade. O filho já coexistia com o pai desde a criação, desde a fundação do mundo. Porque através dele, ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E em João 10 diz assim, o mundo foi feito, 1 e 10, o mundo foi feito por intermédio dele. Então, já prova a existência do Filho junto com o Pai já na criação do mundo. Por isso que o Filho tem poder. João capítulo 1, verso 12 diz assim, que ele tem poder para transformar criaturas em filhos de Deus, pelo fato de ele ter sido o homem perfeito. Por isso, ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós vemos que os homens, sem aceitar a Cristo, são criaturas. E a partir do momento que essa criatura ouve o evangelho e crê, e tem a transformação de vida, e aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, porque Jesus é Salvador de quem Ele é Senhor. Ele não é Salvador de quem não se submete ao seu senhorio. Então Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ele é Salvador dos que creem no seu poderoso nome. Aqui, Jesus Cristo divino. Jesus na criação de todas as coisas, como eu acabei de falar, Jesus se manifestou em todo o Velho Testamento. A gente já vê que na divindade de Cristo, como divino, antes da encarnação, ele já se manifestava. Ele já esteve na criação. E eu quero acreditar, dar tudo a entender, porque existiam muitas manifestações de anjos antigamente, e numa dessas manifestações, em algumas dessas manifestações, foi o próprio Filho de Deus que se manifestou. Porque nós vemos que os anjos não recebiam adoração. E existem momentos que ele recebeu adoração. Um exemplo foi quando Moisés foi escolhido para tirar o povo de Israel lá do Egito. Moisés, lá no Monte Sinai, Deus fala com ele através daquela sarça ardente, e ele questiona. Ele diz, Senhor, mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Em nome de quem? Aí ele diz assim, o grande eu sou. O eu sou me enviou a vós. Então, o eu sou. Então, Jesus Cristo, ele é. Ele não era, ele é. Ele não será, ele é. Então, de eternidade em eternidade, Então, ele disse, eu sou. Então, isso, acredito eu, que foi uma teofania também. Porque lá apenas ele ouvia a voz, Porque esse eu sou, se nós for analisar, não sei se os irmãos já pararam para analisar, ele continua ecoando no Novo Testamento. Quando ele diz assim, eu sou o pão vivo. Então, esse eu sou continua ecoando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque lá no deserto,
né, existia o maná, que era o pão que descia do céu para manter a vida das pessoas, através do alimento, através do pão, né? Então a gente vê que ele fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E lá no deserto, Jesus se manifestou através da nuvem e através daquela coluna de fogo, como luz, que iluminava durante a noite e aquecia ao mesmo tempo, né? Então a gente vê que ele fala: eu sou a luz do mundo. Então ele continua dizendo: eu sou. Então ele eu sou, ele sempre foi, né? Ele é a fonte das águas. Por quê? Porque ele disse assim, ó: quem beber da água que eu der, né? Então ele é a fonte. A água que ele dá aos que bebem, os que bebem do seu interior salta uma fonte que chora para a vida eterna. E a gente vê que lá no deserto, Jesus Cristo, aquela pedra também representava Jesus. Porque quando Moisés era para falar com a pedra, e a pedra iria jorrar água para o povo beber. E em uma certa situação, Moisés se indignou e bateu forte com o cajado na pedra. Também figurando os açoites, o sofrimento, né, que Jesus Cristo iria, representando a morte de Jesus Cristo, apontando. Aquela batida lá na pedra apontava pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? E a lança que transpassou o seu lado, porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava na cruz e foi transpassado com a lança, saiu do seu corpo sangue e água. Então aquela pedra já apontava para Jesus Cristo. E ele continua ecoando, dizendo: eu sou. Ó, a gente vê no livro de Apocalipse, ele fala assim, ó: eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. É como se fosse para nós o A e o Z, né? Então ele é o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Então ele foi, é e sempre será. Então esse eu sou sempre se manifestou durante todo o Antigo Testamento, né? Esse eu sou esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de homem e veio a este mundo para resgatar a humanidade perdida. Né? Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, né? E aqui continua assim, ó. Vamos separar Jesus como homem e como divino, as atividades que ele realizava como divino. Como divino, Jesus Cristo tinha poder para perdoar pecados e recebia adoração como divino, né? Porque ele mesmo falou assim, ó, Jesus como homem, ele dizia assim, ó: eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade do Pai. E o Pai estava nele, através do Filho, através do divino, né? Então a gente vê que quando ele recebia adoração, que ele recebeu lá, quando aquela mulher ex-prostituta, né, ungia os seus pés e com lágrimas derramou aquele unguento, aquele perfume precioso sobre os pés de Jesus e secava com seus cabelos, e ela adorou. E Jesus recebeu a adoração dela como divino, não como homem, né? Ele perdoou os pecados dela. Como divino, ele tinha condições de perdoar pecados, né? E a gente vê que quando aqueles 4 homens desceram aquele paralítico pelas cordas, lá em Cafarnaum, quando Jesus estava em casa, que afluiu muita gente ao redor da casa. Então aqueles 4 homens trouxeram aquele paralítico e desceram por uma corda, fizeram um buraco no telhado. A primeira coisa, o primeiro que se manifesta ali naquele momento, em Jesus Cristo, é o divino. Porque ele fala: os teus pecados estão perdoados. É. E logo em seguida, o próprio Jesus, né, ele fala: para que vocês todos saibam aí que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou dizer a este homem
Eu digo a este homem: levanta, pega a tua cama e anda. E automaticamente ele ficou curado. Então, na verdade, Jesus nunca usou sua divindade para curar enfermos. Nunca. Porque ele falou um dia para os discípulos assim: olha, obras maiores das que eu faço, vocês farão. Então, como homem, Jesus curou os enfermos. Como homem, Jesus expulsou os demônios. Como homem, por que ele tinha condições? Porque ele era um homem perfeito, porque ele não tinha pecado. Porque a autoridade divina estava sobre a vida dele. Então a gente vê que essa promessa está sobre a igreja. Que nós temos, o crente tem condições, e pelo poder do Espírito Santo, de curar enfermos, expulsar demônios. Então essa é a função da igreja também, na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Como homem, ele tinha limitações, mas como divino não. Como homem, quando ele estava caminhando e aquela mulher do fluxo de sangue tocou Jesus Cristo por trás, ele não estava sendo hipócrita quando ele disse: quem me tocou? Ele estava sendo sincero. Porque como homem ele não sabia quem tinha lhe tocado. Porque foi, nesta hora manifestou-se nele a humanidade de Cristo. Porque a cura saía através da humanidade de Cristo. Mas como divino, ele olhou para Natanael, depois que Filipe chegou para ele e falou: olha, encontramos um homem aí de Nazaré que acredito que seja o Messias. Aí o Natanael falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É por ser um bairro muito de periferia, muito de muita gente, de muitos pobres, né? Aí o Filipe disse para Natanael: vem ver. E quando Natanael se aproxima de Jesus, do divino, ele fala assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Isso significa em quem não há engano. Um homem sincero, um homem verdadeiro, um homem que não tem hipocrisia, né? Um homem de uma cara só, de uma palavra só. Então, e aí ele se admira, ele diz assim: mas de onde tu me conheces? Se nós nunca tínhamos se visto antes. Aí o divino, Cristo, fala para ele assim: antes que Filipe te chamasse lá debaixo da figueira, eu já te vi. Porque na verdade, nos planos, na criação da humanidade, na criação de todas as coisas, Deus já havia projetado Natanael para aquela situação. Ele já fazia parte de um projeto para aquele momento, né? Só que, na verdade, o ser humano tem dificuldade para entender essas coisas por causa da incredulidade, pela falta de conhecimento, pela ignorância, né? Muitas vezes. Mas quando começamos a meditar, a estudar profundamente a palavra do Senhor, começamos a observar, né, que Jesus Cristo o poderio de Cristo, e conseguimos diferenciar essas coisas e entender o grande projeto maravilhoso do nosso Senhor. Uma das coisas que me chama muita atenção é quando Jesus Cristo é levado ao deserto pelo Espírito. A Bíblia diz assim, que após Jesus Cristo ser batizado por João, ao sair da água, foi levado pelo Espírito ao deserto. Imagina só uma coisa: como se o pai estivesse pegando o filho pelo braço e levando até um local deserto e afastou-se de Jesus. Deixou Jesus sozinho. E esse Satanás vem e se apresenta para tentar a Jesus como homem. Porque Deus a ninguém tenta. E Deus não pode, o divino não pode ser tentado por Satanás.
Não tem como ser tentado o divino. Mas o humano foi tentado no deserto. A gente conhece muito bem essa passagem. E Jesus, como homem, venceu Satanás pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, todo homem tem condições de vencer também, de resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz isso, né? Jesus, como homem, ele afirmou em Mateus capítulo 26, versículo 64, que diz assim, ó: E verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Né? Então a gente vê que quando Jesus Cristo deu as últimas instruções ali no livro de Atos dos Apóstolos, que estavam aqueles mais de 500 pessoas reunidas, ele dá as últimas instruções e vai se elevando da terra. Seus pés vão se levantando, seu corpo vai sendo elevado. E aí ele vai subindo, e todo mundo atônito, olhando para cima, admirado. Quando vem uma nuvem e envolve a Jesus Cristo. E ele então vai para o céu e as pessoas ficam olhando para cima. Aí se apresenta aqueles 2 anjos e disse: Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Porque esse mesmo Jesus que ao céu vocês viram ir, da mesma forma ele voltará. Né? Então, e aí e todos verão, e ele deixa essa promessa, e verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo com as nuvens. Né? Ele tem as suas promessas. Agora, uma coisa que me chama a atenção também, meus amados, Jesus como homem, ele representa a humanidade. Olha só, analisa só. No próprio Jesus Cristo, em uma pessoa só, está representada a união da humanidade com Deus. Né? Assim como era unido Jesus Cristo como homem ao divino, já nos remete uma mensagem que podemos entender o humano unido com o divino. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Unir a humanidade ao Pai. Né? A Ele mesmo, ao Filho. Porque nós, na verdade, se Jesus Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então todo aquele que aceita Cristo como o único Senhor e Salvador, ele é enxertado, ele faz parte do corpo. E é aquilo que Jesus Cristo falou, né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Né? E o Paulo dá uma explicação dizendo assim: se os ramos verdadeiros, que estavam se referindo a Israel, foram cortados, calcule nós que fomos enxertados se não dermos bons frutos. Né? Que não somos da oliveira verdadeira. Nós nos tornamos verdadeiros a partir da seiva que segue do tronco. Né? Então, a vida é a seiva. A vida de Cristo está em nós. Então, por isso que nós temos que frutificarmos para o reino dos céus. E por isso que, então, ele uniu a humanidade ao próprio Deus. Então, a gente vê que quando Jesus Cristo foi crucificado, lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele expirou às 3 horas da tarde. Então, o Jesus humano, o corpo físico de Jesus, passou expirou, vamos dizer assim. Porque a morte não tinha condições de detê-lo. Porque ele não tinha pecado. E a morte só tem poder sobre o pecado. Né? E ela até deteve Jesus como homem por um período, por 3 dias. Mas enquanto a morte deteve Jesus, homem, o divino desceu lá no inferno para pisar sobre a cabeça da serpente, para se cumprir a profecia lá do Jardim do Éden, que diz: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Da semente da mulher nascerá um, e tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Então, neste momento, nesse período em que Jesus, homem, estava na cruz ou na sepultura, o divino desceu no inferno e tomou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte.
e triunfou sobre ele, e derrotou, e aprisionou, porque Satanás não é onipresente, ele está aprisionado, o príncipe das trevas está aprisionado ele no poço do abismo, ele não pode sair de lá, né? Talvez ele vai sair, mas quando Jesus Cristo descer sobre as nuvens, que todo olho verá Jesus Cristo descendo sobre as nuvens, após as bodas do Cordeiro, após os 7 anos da festa no céu, em que o povo de Israel estará todo encurralado, prestes a ser dizimado da face da terra. Então Jesus desce sobre as nuvens da mesma forma que subiu, né, lá no livro de Atos. Então a gente vê, meus queridos irmãos, que a manifestação divina de Jesus Cristo venceu. Jesus foi obediente até a morte. E pelo fato dele ter sido obediente, a alma dele saiu do corpo, juntamente com o Filho, e desceu até o inferno. E ali garantiu a nossa vitória. Mas para a nossa vitória ser completa, ele teria que ressuscitar ao terceiro dia. Então, a partir do momento que Jesus Cristo ressuscita, foi a vitória da vida sobre a morte. E todos quantos estão ligados em Cristo também hão de ressuscitar naquele último dia. E Paulo dá essa promessa ali em Tessalonicenses, né? Ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes, não quero que vocês vivam sem esperança, né? Sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. A gente vê o mundo aí agora, só por causa desse vírus aí, a gente vê o mundo desesperado, e pessoas apavoradas. Porque, por mim, sinceramente, amados, a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tenda daqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Então, se você está no esconderijo do Altíssimo, a praga não chega na tua tenda. E se chegar, e alguém chegar a morrer por causa desse vírus, é porque chegou a hora de partir. E foi para isso que nós aceitamos a Cristo, para sair desse corpo. Não que nós quiséssemos antecipar, mas ele sabe a hora. Se ele não quiser que a gente vá, não vai. O vírus não tem poder sobre a vida de quem está na promessa, de quem não chegou a hora de partir. Então eu quero que os irmãos entendam isso. Que se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos vida em Cristo. E a nossa morte aqui é apenas a passagem da morte para a vida eterna, né? Então Jesus ressuscitado, o corpo glorificado de Jesus, representa a reunião do homem com Deus. Novamente, o homem ligado a Deus. A morte de Cristo quebrou a barreira, derrubou o muro de separação que havia entre nós e o nosso Criador. Então eu quero deixar esta palavra aos irmãos. Uma das coisas interessantes, irmãos, para concluir aqui, que Jesus, ele nasceu como homem, nasceu de uma mulher, né? Dependeu de ser amamentado, dependeu para dar os primeiros passos, dependeu de aprender, né? Ele dependeu do tempo para crescer, para se tornar um homem, crescendo na estatura e em graça diante do Senhor nosso Deus, né? Então eu quero deixar esta palavra de meditação. Jesus Cristo é o homem perfeito, né, que veio. O plano de Deus é perfeito. Não cabe a nós questionar. Basta crer e confiar no Senhor e aguardar a sua vinda, porque em breve Ele descerá nas nuvens do céu para buscar o seu povo. Quero deixar essa palavra nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse momento. Pai amado, te louvamos, pedimos a tua bênção, a tua graça, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã, cada filho teu, Senhor. Pai, que a tua palavra
seja a primazia, tenha prioridade na vida dos teus filhos, Senhor. Principalmente nestes dias, Senhor, em que estamos praticamente isolados, porque temos todo o tempo para buscar ao Senhor, para estreitar a nossa comunhão contigo. Por isso te louvamos, Senhor, por tudo que nos sobrevém, porque a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, aos que são chamados pelo seu decreto. Por isso que sabemos, Senhor, que tudo isso que está acontecendo é plano teu e para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe meus amados irmãos. Um ótimo domingo a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.